as duas professoras, né, professora doutora Elaine Cristina Rocha Dias, que terminou recentemente o doutorado na UFMG, também é professora do Instituto Federal do Piauí, e a professora especialista Giovana Alves Rodrigues Neta, que é da SEMEC Piauí. Então, a professora doutora Elaine Cristina Rocha Dias, ela é doutora em Educação e Inclusão pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em Geografia e graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, possui especialização em Educação Especial Inclusiva e em Língua Brasileira de Sinais, ambas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFE. Atualmente é professora do Instituto Federal do Piauí e professora formadora do curso de Geografia UFPCEAD. Atualmente também é membro do grupo de estudos e pesquisas em Psicologia Histórica e Cultural na sala de aula pela UFMG. Então, seja muito bem-vinda, professora Elaine. E vamos também apresentar a professora especialista Giovana Alves Rodrigues Neta, possui graduação em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí, e segunda licenciatura em Pedagogia pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, a Unicel. Possui pós-graduação lato sensu em Docência do Ensino Superior pela Universidade Estadual do Piauí e pós-graduação lato sensu em Educação de Jovens e Adultos do Campo pelo Instituto Superior de Educação Tonini Freire. Atualmente, é professora formadora de Geografia do Centro de Formação Professor Odilon Nunes, Cefol, SEMEC, Piauí, e professora de Geografia dos anos finais da Rede Municipal de Timon, no Maranhão. Então, professoras, sejam bem-vindas. Estamos muito felizes de poder hoje, né, conhecer a professora Giovana e, mais uma vez, estar aqui com a professora Elaine. Né, esqueci de acrescentar também que a professora Elaine agora vai realizar o pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Piauí, no programa de pós-graduação em Geografia. Então, né, primeira live, né, como pós-doutora também aqui na UFP. Então, a sua contribuição juntamente com a professora Giovana vai ser muito importante. Essa discussão que você se propõe a fazer vai enriquecer bastante, né, a formação dos nossos alunos, seja a formação inicial, seja, né, os profissionais que estão presentes aqui, né, ou que vão assistir depois a nossa live, mas que precisam, né, a partir da fala de vocês, refletir sobre essas questões voltadas, né, à prática inclusiva dos surdos. Então, eu passo a palavra para a professora Giovana, para ela dar uma boa tarde aqui para todos. Depois passo a palavra para a professora Elaine, porque aí, na sequência, a professora Elaine vai ficar sozinha, não é isso, Elaine? E depois, quando terminar a fala da professora Elaine, professora Giovana, então, assume. Então, passa a palavra para a professora Giovana primeiro. Olá, boa tarde. Sou a professora Giovana Alves. Eu vou fazer minha descrição. Eu tenho 1,63 m, tenho cabelo da cor preta, curto, sete, vamos dizer assim. Eu sou parda e eu estou vestida com a cor preta, minha blusa é preta. Ao fundo tem uma cortina e a minha cadeira que estou sentada da cor caramelo. E eu quero agradecer pelo convite da professora doutora Elaine e também saudar a professora Bartira e também o doutor Fernando, que participou conosco hoje nessa tarde, e também todos que estão conectados. Então, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo aceite do convite, professora Giovana. Professora Elaine, fique à vontade. Olá, boa tarde, né, aos cursistas. Antes de iniciar nosso diálogo, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho uma cor parda, o cabelo longo, preto. Estou trazendo com uma blusa verde escuro, brincos dourados, um batom rosa e ao fundo uma parede da cor amarela. E minha cadeira é estampada de vinho com marrom. E hoje nós vamos dar início, né, a esse diálogo voltado, né, para as práticas inclusivas no ensino de geografia para os surdos, né, e a princípio nós vamos introduzir um momento mais teórico, em sequência
seguiremos com sugestões de práticas, né? São sugestões que vocês podem estar aí utilizando dentro da sala de aula de vocês, nas instituições de ensino. E, por fim, nós teremos a fala da professora Giovanni com os relatos em relação ao desenvolvimento das formações de âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Teresina em relação à geografia, né, para esses profissionais da área da geografia. Eu gostaria só que colocasse os slides para poder iniciarmos esse diálogo. Pode passar. E a início, o primeiro questionamento que nós podemos introduzir aqui nesse diálogo é o que é a Libras, né? Porque a língua de sinais, ela não é universal. Pode passar. Não é universal. Então, essa língua de sinais, ela vai variando de país, de cidade. Então, muitas vezes, um sinal que é feito, por exemplo, aqui na cidade de Pedro II, de onde eu estou desenvolvendo essa live, ele pode se diferenciar de Teresina, de Belo Horizonte. Então, existe essa variação linguística, né? Então, é interessante sabermos esses pontos, né, para a gente poder introduzir, de fato, as sugestões. Então, é essencial que o professor ele tenha, mesmo que básico, esse conhecimento sobre a questão da identidade surda, sobre a subjetividade surda, para poder desenvolver estratégias metodológicas dentro da sua sala de aula, partindo justamente das especificidades deste educando. Então, a princípio, a língua de sinais, ela não é universal, ela tem uma gramática própria, né? Ela também tem uma escrita própria. E quando a gente nós falamos da Libras, o que é que ela vai significar, né? Esse conceito do que é a Libra. É a língua natural da comunidade surda, né, que ela foi oficializada aí, através da Lei 10.436 de 2002 e teve a sua regulamentação. Essa regulamentação, ela foi através do Decreto 5.626 de 2005. Então, ainda partindo desses princípios de que se tem uma gramática própria e uma escrita própria, a Libras, ela utiliza uma modalidade visual espacial. Então, é de extrema importância da cultura visual estar inserida dentro da sala de aula, justamente para que o estudante surdo ele tenha um desenvolvimento melhor, que ele possa compreender os sentidos e significados daquele conteúdo, principalmente da área da geografia. Então, quando se fala em modalidade visual espacial, significa dizer que é falar com as mãos e ouvir com os olhos. Então, é de extrema importância essa questão visual, tá? Então, que é totalmente diferente das línguas orais, que é oral auditiva, a sua modalidade. Próximo slide, ele irá estar desenvolvendo a imagem, né, do sistema de escrita de sinais. Então, esse sistema de escrita de sinais, ele teve aí um início já há mais de 49 anos, né, que foi desenvolvido por Valério Sutton, e assim, são poucas as pessoas, né, que têm esse conhecimento, que de fato praticam essa escrita. Então, assim, é um processo ainda que está em desenvolvimento, né,
a questão da escrita e da utilização dela aqui no território nacional. Aqui nós temos o primeiro sinal de feliz e a escrita dele. Então, para configurarmos e sinalizarmos o sinal de feliz, nós iremos utilizar a configuração de mãos da letra F, as duas mãos, fazer um movimento sinuoso e a expressão. A expressão facial, a expressão corporal, ela é de extrema importância para que o surdo ele possa compreender o sentido e significado daquele contexto, daquele sinal. Então, o sinal de feliz, e a escrita dele é dessa forma. O sinal de fazer, que é o segundo sinal, e tem a escrita, a configuração de mãos é da letra A, e com o movimento retilíneo. Eu costumo dizer para os meus alunos que é um mata-piolho, né? Para facilitar a compreensão. E a terceira e última escrita é do sinal de mal. Observe que tem umas sobrancelhas, né? A expressão da boca e o movimento. Mal. Utilizando essa configuração de mãos. Mal. Então, é só para mostrar para vocês que a Libras ela tem uma gramática própria, né? E a sua escrita. Lembrando que a língua de sinais, ela não é universal e que no nosso país nós utilizamos Libras, tá? O próximo. Outro ponto interessante que nós trouxemos aqui é com relação à legislação. Lógico que eu não vou falar de todas as normativas, né, que nem daria nem tempo para isso. Mas é essencial ter conhecimento dessa Lei 10.436 de 2002, né, e do seu decreto, né, que faz toda essa regulamentação dela, que é o de 5.626. Porque através dessa lei, né, houve o reconhecimento da Libras como língua oficial da comunidade dos surdos, né, como também a garantia, né, dessa utilização da Libras, né, no processo de ensino, desenvolvimento e aprendizagem, né, dos estudantes, desde a educação infantil até os níveis mais elevados no sistema educacional. Então, teve assim, todo um marco histórico, né, uma trajetória de construção da identidade surda, e tanto essa lei como o decreto e outras normativas possibilitaram essa evolução, né, essa constituição da subjetividade desses estudantes, além de trazer também alguns conceitos, como, por exemplo, quem é a pessoa surda, quem é o deficiente auditivo. Então, quando nós falamos na pessoa surda, que é justamente aquela pessoa que tem uma perda auditiva, que compreende o mundo, interage com ele através das experiências visuais. Então, ele se manifesta, né, toda a sua cultura, toda a sua identidade pela Libras. E já o deficiente auditivo, ele tem esse déficit auditivo, né, mas ele, de fato, não assume a identidade surda. Então, essa lei, como o decreto também, eles trazem essa questão dos conceitos, né, que são bastante importantes, né? Então, essas normativas, elas possibilitaram a ampliação também da entrada de surdos, né, nas instituições, essa questão da acessibilidade, né, e traz também essa definição da Libras como uma língua visual motora, né? Então, nós percebemos aí a importância de ter pelo menos conhecimento básico dessas normativas, né, para a gente poder desenvolver um trabalho mais acessível dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas instituições de ensino, da nossa sociedade. E é interessante que, através dessa lei, teve essa garantia da inclusão da disciplina de Libras nos cursos de formação, de educação especial, de fonoaudiologia, mas principalmente
de magistério, né, da formação de professores. No meu período que eu fiz a minha graduação em pedagogia, eu não tive essa oportunidade de cursar a disciplina de Libras, né? E hoje a gente já percebemos, né, a inclusão da disciplina de Libras dentro da estrutura curricular dos PTCs do curso, né, dos cursos de nível superior. Pode passar. Aqui nós temos o decreto 5.626, né, que traz essa regulamentação, né, da lei de Libras, que nós acabamos de discutir sobre ela, né, alguns pontos importantes que ela aborda, né, da sua escrita, e também o artigo 18 da lei, número 10.098. Então, essa lei 10.098 traz critérios básicos com relação à promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, né, ou então com alguma mobilidade reduzida. E, além disso, prevê, né, essa questão mesmo da formação desses profissionais, né, tanto dos instrutores, como também dos tradutores e intérpretes de Libras, né? Então, possibilita justamente esse acesso das pessoas surdas à informação. Pode passar. Outro ponto interessante que nós estamos caminhando, né, desse conceito do que é a Libras, das normativas que fazem todo esse reconhecimento e regulamentação, é a questão das filosofias educacionais. Então, para compreendermos como ocorre, né, ultimamente, a questão da filosofia educacional, qual é a essencial, né, para esse estudante surdo, é necessário que nós tenhamos um conhecimento acerca das filosofias as quais o estudante surdo ele passou, né, tem passado ao longo dos anos. A primeira que nós temos é a do oralismo. Então, o próprio nome, né, oralismo, ele já tem esse princípio, né, de instruir o surdo através da oralização. Então, oralização, fala, memorização, repetição, tudo isso está relacionado à filosofia do oralismo. Então, para que ele fosse incluído dentro da comunidade, era necessário ter metodologias, né, que forçavam o surdo à língua oral. Então, esse processo ele começou em 1880 com o Congresso de Milão, né, um congresso internacional de educadores para surdos, e nesse congresso a maioria de ouvintes e se teve votações. Nessa votação, baniu-se o uso da língua de sinais e definiu a questão do oralismo, como a metodologia a ser utilizada dentro da sala de aula. Inclusive, alguns livros têm relatos, né, de que os surdos eles tinham as mãos amarradas justamente para não desenvolver a língua de sinais, né? Então, aí já se percebe toda uma mobilização nesse sentido mesmo da questão oral. Aí, em sequência, em 1970, o William Stott, ele apresenta a língua de sinais, né, como princípios iguais a qualquer outra língua. Então, já se inicia um processo de sensibilização com relação à aprendizagem do surdo e ao uso da língua de sinais, surgindo, então, a comunicação total, né? Essa segunda filosofia ou abordagem educacional, ela requer o uso de qualquer recurso para que se haja uma comunicação entre o ouvinte e o surdo. Então, eu poderia estar utilizando a escrita,
a fala, a língua de sinais, cartaz, tudo misturado, né? E isso é prejudicial com relação à aprendizagem do surdo, porque ele não se respeita, né? A identidade dele, a língua materna dele, que é a língua de sinais. Então, por isso que a comunicação total, ela não é adequada, né, para dentro da sala de aula. E aí nós temos a terceira filosofia, né, a terceira abordagem, que é a que os surdos eles lutam, né, por uma escola bilíngue, né, por uma modalidade bilíngue, a filosofia do bilinguismo. Então, quando nós falamos de bilinguismo aqui no Brasil, a primeira língua, a Libras, e a segunda língua, a língua majoritária do país, né? No caso, o português, mas o português com a modalidade escrita, tá? Então, é importante ter esse conhecimento que a filosofia educacional do bilinguismo, ela reconhece o surdo como bilíngue, né? E ele vai proporcionar uma acessibilidade, né? Respeitando aspectos culturais, aspectos linguísticos deste sujeito. Pode passar. Então, assim, a nossa caminhada aqui com relação à teoria, né, não sei se vocês já perceberam, foi conceito introdutório do que é a Libras, em sequências normativas do reconhecimento, as filosofias, e agora sim nós partimos para algumas sugestões, né? Algumas sugestões com relação a práticas que podem ser desenvolvidas dentro da sala de aula de vocês, né? Com esse estudante surdo. Nessa imagem, vocês estão percebendo que nós temos uma intérprete, né? Está se destacando com uma roupa preta, né? Esta roupa preta, ela dá uma questão de neutralidade com toda a sua pele, por isso, geralmente utilizamos o preto para neutralizar a questão do tom da pele, né? E logo ela está à frente da aluna estudante surda e ao lado dela nós temos a professora. Então, é interessante sabermos que esse profissional, né, esse profissional tradutor e intérprete de Libras, ele é responsável, né, de facilitar essa comunicação através de uma maneira neutra, né, respeitando a questão do código de ética, garantir esse acesso à informação por meio da língua de sinais, né, pela Libras, e traduzir o português para Libras e vice-versa. Então, ele é o mediador, né, entre o professor e o aluno surdo. Então, assim, é interessante vocês, se tiverem algum intérprete dentro da sala de aula de vocês, repassar os conteúdos, né, o seu planejamento de forma antecipada para esse profissional, para ele poder ter acesso ao que vai ser trabalhado dentro da sala de aula e poder ajudar melhor o estudante surdo. Outro ponto interessante também, dentro dessa imagem, é a questão da vestimenta da professora. Então, é interessante vir com roupas não tão chamativas, porque muitas vezes tira o foco do estudante surdo. Lembra que eu falei que a questão da gramática, né, da Libras, é uma modalidade visual motora. Então, essa questão visual, ela é muito forte, né? As expressões faciais, expressões corporais, elas são bastante fortes, né, para o conhecimento do surdo, né, para a contextualização ali da situação. Então, é interessante também, nós, enquanto professores, vir com roupas mais neutras, né, com menos acessórios, para não ser tão
chamativa assim, para esse estudante e ele não retirar o foco dele do intérprete. Pode passar. Esse mapa, né, essa imagem que foi elaborado na minha dissertação do mestrado, mostra a questão da localização do intérprete e do aluno surdo. Então, esse retângulo preto e o azul, né, estão na parte da frente, na sala de aula. O preto e o azul estão na parte da frente. Então, assim, o intérprete e o estudante surdo, eles têm que se posicionar dentro da sala de aula na parte da frente, tá? Porque isso facilita no processo de aprendizagem desse estudante. Então, quando eu coloquei essa imagem, é porque quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, eu me deparei com essa situação, né? Porque eu fiz a pesquisa em 2 escolas na cidade de Belo Horizonte. Uma, a localização do intérprete e da estudante surda era na frente, e na outra era ao fundo da sala. E a estudante surda relatou, né, sinalizou, que ela estava tendo muita dificuldade de compreender o conteúdo por conta justamente da localização. Inclusive, ela sinalizou dizendo que a intérprete não conseguia ouvir direito por conta que ela ficava ao fundo da sala junto com ela. E ela não conseguia fazer a tradução e interpretação por conta disso. Então, assim, a pesquisa ela possibilitou justamente essa mediação, esse auxílio de conhecimento para a professora, que fez a modificação com relação à localização, tanto do intérprete como aluna. Então, é interessante, se vocês tiverem estudantes surdos, né, e o intérprete, eles ficarem localizados na frente, e muitas vezes esse estudante surdo, ele faz leitura labial. Então, isso facilita a localização dele na frente, porque ele vai poder realizar melhor a sua leitura labial ao visualizar melhor a professora, o quadro. Tudo isso facilita para a comunicação, para o processo de aprendizagem desse estudante. Então, é interessante isso também. Pode passar. Essa outra sugestão, pessoal, é do planejamento, né? Nós, enquanto professores, nós precisamos fazer o planejamento da nossa disciplina, né? Os planos de aula. E esse resultado dessa sugestão de PDI, que significa Plano de Desenvolvimento Individualizado, foi um produto educacional, né? Um planejamento, melhor dizendo, específico para estudantes surdos, né? E foi através de uma, digamos assim, uma vivência, né, nessa pesquisa do mestrado, ainda continuando, ao qual lá na cidade de Belo Horizonte não se tinha um planejamento específico para os estudantes surdos, né? Tínhamos para outras deficiências, mas faltava um PDI para esse público, né? Então, nós iniciamos esse processo de produção desse produto educacional, pensando nesse público, pensando nesse professor, pensando na família desse estudante e como orientar, né? Então, nesse PDI, que muitas vezes vocês podem encontrar com outras siglas, né? Em Belo Horizonte é outro termo que se utiliza, é registro, né? Mas em Teresina utilizamos PDI, né? Então, o intuito dele é justamente isso, fazer um trabalho colaborativo, né? Um trabalho que envolva o professor da sala comum, o professor da sala de AE, a gestão, né? Toda a Secretaria de Educação, também a gestão da escola,
a família, né, porque a família ela também precisa de orientações, precisa ter esses conhecimentos, e é essencial, né, porque esse estudante ele não é somente do professor da sala comum, não é somente do professor da sala de aula, ele é de toda a instituição de ensino. Então, o elo, eu digo assim, o elo de ligação é justamente esse PDI, né? Que é esse elo, que faz com que se tenha um conhecimento desse estudante e nessa elaboração desse planejamento, nós buscamos colocar características, né, do que é um PDI, para todos terem conhecimento, né, a importância de se elaborar um PDI, pode passar. Então, aqui, ó, nessa imagem foi praticamente as características, né, foi a descrição, características do PDI, o papel desses profissionais, para quando a pessoa fazer a leitura, ter um conhecimento. Foi tipo uma cartilha, né, para uma informação além, né, do planejamento em si. Pode passar. Em sequência, além dessas características, né, dessa importância, se tinham perguntas, né? Tem perguntas. Essas perguntas correspondem aos dados, né? Dados de quem? Da família, condições educacionais, o acompanhamento, se existe esse conhecimento do uso da Libras, né, a afluência, condições de âmbito da matemática, das linguagens, das humanas e tal. Tudo isso eram questionamentos que nós colocamos, né? Dá trabalho? Dá, mas você precisa também conhecer o seu aluno. Pode passar. E além desse momento, né, com esses questionamentos, se tinham também contatos, né, contatos úteis, né, dos centros de referência, do conselho tutelar, são centros de saúde. Então, assim, se tem esses contatos justamente para orientar a própria família, né, que às vezes não tem telefone, de como conseguir uma consulta médica. Então, recorrendo a esse PDI já facilita no processo de orientação familiar da escola em si. Então, foi elaborado esse produto educacional pensando, né, que os demais públicos, né, se tinham PDI e a pessoa surda, o aluno surdo não se tinha. Então, pensando nessa dificuldade da própria secretaria de desenvolver, de elaborar, né, colocar em prática esse produto educacional, nós elaboramos nessa perspectiva. Hoje eu não sei dizer para vocês, né, se houve alguma alteração, se continua utilizando ou não, né, porque agora eu estou num outro momento do Piauí, né, não mais em Belo Horizonte, então eu não poderia até dar esse tipo de informação. Pode passar. Essa outra imagem, né, como sugestão e também assim, que é um momento que eu estou trabalhando no pós-doutorado justamente com o professor Dr. Jussier, é uma análise, né? Uma análise documental, né, bibliográfica, nos quais, né, nós estamos aí procurando disseminar, né, a importância do uso das histórias e quadrinhos, especificamente da tirinha da Mafalda, no processo de ensino, desenvolvimento e aprendizagem do estudante surdo. Então, a tirinha da Mafalda, ela vem ali como um instrumento mediador, né, nesse processo de ensino de geografia, especificamente voltado para a geopolítica, que
é a parte mais específica que nós estamos buscando aprofundar mais. Lógico que ela não retrata apenas a geopolítica, né? As tirinhas, elas retratam diversos temas, né? Educação, é, a questão ambiental, questões políticas, sociais, culturais. Então, abordam temáticas sociais, políticas, culturais diversas. Então, a importância de se utilizar essa tirinha, ela corresponde principalmente pela questão da cultura visual. Se vocês analisarem a expressão facial e corporal que é abordada dentro das tirinhas, ela é extremamente impactante. Né? E como eu já havia falado no início, a modalidade visual é importante para o processo de aprendizagem dos surdos. Então, a Mafalda, ela teve a sua autoria, né, de Quino, né? Então ela é uma garota, uma menina entre 6 ou 7 anos, né, tem esse comportamento mais crítico, né? Por que ela tem esse comportamento mais crítico? Porque ela faz leituras, né, assiste muitos jornais, e diferente, muitas vezes, de crianças, né, da sua idade, ela é mais questionadora, então, ela tem um posicionamento bem forte, né, e esse recurso, ele é algo ali que traz as vivências dela, né, da Mafalda, ela proporciona debates essenciais, né, e é expresso todo esse conteúdo da geopolítica, né, ou outro conteúdo através das imagens, né? Então, isso é importante para dar o sentido e significado para o estudante surdo. E Andrade e Barrocas, né, 2021, eles trazem, numa citação deles, que o leitor da Mafalda, ele consegue ler, né, entre aspas, com facilidade esses personagens. Por quê? Por conta da expressão facial, da expressão corporal que é introduzido dentro da imagem, dentro da tirinha. Né? Se você observar a expressão da Mafalda, né, o olhar dela é impactante. Então, o surdo, ao ter o contato com esse instrumento mediador, ele vai conseguir compreender melhor conceitos da geopolítica. E, inclusive, Pedrone, 2009, lá sua dissertação, é colocado que dentro dos livros didáticos, os surdos, eles não conseguem compreender de forma significativa os conteúdos da geografia porque são de formas aleatórias. Né? Então, são conceitos soltos. E o professor, ao utilizar a imagem, né, isso já vai trazer essa vivência para esse estudante surdo. Então, por isso nós trouxemos as tirinhas, né, as histórias e quadrinhos como um dos recursos, né, como sugestão aí para vocês estarem utilizando dentro da sala de aula. Pode passar. Essa sugestão aqui é justamente para aqueles que gostariam de aprender um pouco mais os, sobre a língua de sinais, né? Sobre sinais mais básicos. Então, nós trouxemos esses aplicativos, né? Esses 2 aplicativos, eles são gratuitos, né? São uma tecnologia assistiva que faz justamente essa tradução, né? Do português para Libras. Então, quem tiver interesse, né, em aprender, pode estar utilizando essas tecnologias assistivas nessa perspectiva como uma forma de também estar, quem sabe, né, ajudando o seu estudante surdo e até para o próprio conhecimento também, né, de uma outra língua. Pode passar. Outra sugestão, verdade, sugestões, a questão dos recursos dos filmes, né, filmes
eles devem ser legendados e quebra-cabeças, né? Por conta mesmo da questão visual, do contexto. Agora, o filme, vocês precisam ter cuidado com relação a ter uma certa pausa para perguntar para esse estudante se ele realmente está conseguindo compreender, né, o conteúdo. Porque uma vez eu me deparei na minha pesquisa do mestrado, a professora colocou o filme legendado e deixou lá, né? Ficou mais de uma hora com o filme e eu perguntei, né, se a estudante, a aluna, estava conseguindo ter a compreensão do filme. Ela disse que não. Então, assim, interessante, né? Ter esse momento de uma pausa, cada 30 minutos, para saber se realmente tem esse entendimento, né, do contexto do filme e ser legendado também, tá? É importante isso. Então, ter cuidado nesses momentos. Pode passar. Os mapas, né, globos, que é bastante interessante, né, trazermos dentro da nossa sala de aula, né, como ferramentas, né, de representação do espaço geográfico. Então, é interessante também trazer, até para contextualizar, né, dentro da sala de aula, os conteúdos na área da geografia. Pode passar. Cartazes, né, fotografias, imagens, né? Só que eu trouxe essas imagens, se vocês puderem observar, né, tem muita coisa escrita. Então, tenha cuidado com relação a isso, porque muitas vezes é difícil para o surdo compreender, tá? Se tem muita coisa escrita, como que foi que eu falei? A modalidade visual. Então, se tem muitas palavras em português, né, isso vai ficar difícil a compreensão para ele. Então, tentem dosar na questão das imagens e da escrita do português, tá bom? É uma recomendação que eu faço para vocês, que aí vai ficar mais fácil a compreensão para ele. Pode passar. Maquetes, né? Eu vendo a live anterior, né? A questão do uso das maquetes para o surdo, para o estudante surdo também é de extrema importância para a questão da compreensão, né, do contexto. Eu trouxe essa imagem, essas imagens, elas foi realizado uma oficina com os estudantes de geografia no seminário da UFP, eu só não lembro o ano. E nós desenvolvemos esses recursos, né, os alunos desenvolveram esses recursos e, ao mesmo tempo, eles fizeram um plano de aula de como trabalhar, né, um tema e o recurso dentro da sua sala de aula. Foi bastante interessante, né? Então, assim, tem essa sugestão também do uso das maquetes, né? E seria até interessante, além do contexto em si, né, os planetas, o português, né, a palavra escrita, trazer também a sinalização desses sinais. Então, seria outra dica para vocês utilizarem dentro da sala de aula. Pode passar. E a importância de se ter um trabalho colaborativo, né? Então, essa questão do trabalho colaborativo, justamente com o professor de AE, né, da Sala de Recursos Multifuncionais, é de extrema importância para vocês, enquanto profissionais, de buscar também a autonomia, né, desse estudante surdo, porque na sala de sala de recursos multifuncionais, com esse atendimento individualizado, tem essa perspectiva de complementar ou suplementar, né, esses conteúdos e buscar autonomia. E fazendo essa parceria, esse trabalho, né, esse aluno ele só tem a ganhar, né, ter uma aprendizagem significativa dentro da sala de aula. Então, é importante ter esse atendimento, esse aluno ter esse atendimento, né, essa parceria com esse profissional. Todas as escolas deveriam ter essa sala, mas infelizmente
Não é contemplado em todas as escolas, mas temos esse profissional que tenta aí, suprir essa necessidade, né, minimizar essas dificuldades em si. Tá certo. Então, meus queridos cursistas, nós fizemos aí uma trajetória teórica, sugestões e deixando aqui essa parte ainda de sugestões, uma parte prática, né? Que é quando nós falamos de Libras, nós falamos de algo prático também, né? Então, eu trouxe aqui o alfabeto manual, ou alfabeto datilológico ou datilologia, e também alguns sinais da geografia. Vocês vão sair intérpretes daqui? Não, né? Não vou garantir isso. Então, assim, é o pontapé inicial que eu estou trazendo para vocês, né? Aí, atiçando a curiosidade de vocês. Eu sei que tem alguns alunos meus ainda assistindo a live, então, assim, é um momento de praticar também esse alfabeto, como também a sinalização de alguns vocabulários da área da geografia. Então, nós trouxemos a princípio o alfabeto manual, ou datilologia, ou alfabeto datilológico, como é denominado. E vocês podem perguntar, professor, eu posso usar a mão direita, a mão esquerda? Tem alguma indicação? Você pode usar ou a direita ou a esquerda, o que for melhor para você, tá? A questão da palma da mão, ela tem que estar à frente, né? Para a pessoa que você está sinalizando, tá bom? Isso é importante. Lógico que tem sinais que você irá usar o dorso, tá? Mas é interessante você utilizar a palma da mão para frente por conta da questão visual, novamente colocando isso, tá? Para vocês. O alfabeto, ele é utilizado quando não se tem os sinais, né? Não se tem o sinal de algo, ou você esquece, então você recorre ao alfabeto para poder haver aquela comunicação. Sinais de pessoas, também você utiliza o alfabeto, tá? Então a gente vai iniciar aqui a nossa prática, quero que vocês treinem em casa, né? Não vou estar vendo, mas espero que vocês estejam fazendo, e quando terminar esse momento prático, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês e vocês me respondam no chat. Combinado? Pois vamos lá. A, B, C, C cedilha, ó, movimento se diferenciando. D, E, F, ó, o polegar para fora. F, G, H. Com esse movimento semicircular e com o medinho, ó, deixa eu passar aqui por conta da luz, acho que fica melhor. I, J, K, ó, polegar aqui no meio, e um movimento para cima, K, L, M, ó, com os 3 dedinhos, o N, ó, você retira um dedo e fica 2, O, P, o punho vai para frente, mas tem gente que coloca assim, ó, de ladinho, por conta justamente dessa variação que eu disse. P, Q, R, ó, cruzou os dedos, S, polegar na frente, ó, dos dedos, T,
Diferente do F, o polegar fica para dentro. U, V, W, Y, deixa eu baixar aqui, Y, ai, X, X, Y, e o Z, codificador, parecendo o Zorro, você faz o formatozinho da letra Z, tá? Então, esse é o alfabeto, né? Vocês podem depois estar treinando com mais calma, né? Porque aqui na live não dá para treinar com mais calma com vocês, tá? Vocês podem estar acessando depois e estudando mais. Agora eu vou colocar uma letra, uma configuração de mouse, e vocês respondem no chat, só para ver se vocês conseguiram pegar mais ou menos aí. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, que configuração de mouse é essa? Responda no chat. Vamos lá, gente. Que letra é essa? Ó, 3 dedinhos. Nada? Será que é o A, que é o N, que é o N, que é o O? Então, se vocês foram perceber, ó, é a letra, configuração de mãos, a letra N, ó, a Yara, Batira, muito bem, N. A Maria do Socorro, não é o N é com 2 dedinhos, viu? Isso, é o N, tá? Agora eu vou fazer uma palavra e vocês tentem adivinhar qual é a escrita dela em português. Vou fazer uma palavra pequena, bem devagarinho. Vou repetir de novo, bem devagar. Yara colocando. Isso, muito bem. É amor, né? Isso da datilologia, mas amor, ele tem um sinal. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera só para poder fazer com vocês, ó. A primeira letra, configuração é o C e finaliza com o S. Amor. E a expressão, gente, amor, é essencial para o sentido, o significado, o contexto para esse aluno surdo, tá? Então, assim, é só para atiçar o desejo de vocês quererem aprender a língua de sinais, tá bom? Agora nós temos o próximo slide. O próximo slide, pessoal, é com relação ao vocabulário de geografia. O primeiro sinal, nós temos geografia, que é a configuração de mãos da letra G. Vocês vão encontrar outras sinalizações diferentes desses sinais, tá? Por quê? Por conta da variação, tá bom? Então, geografia. Então, vamos só parar bem com um momentinho, só para pegar o fone. Pronto. Geografia. Curso, configuração de mãos da letra C. Essa é a mão de apoio. Curso de geografia. Licenciatura, configuração de mãos da letra L.
A outra mão, a configuração de mãos da letra O, como se tivesse aqui, ó, que esse aqui sozinho é o sinal de ensinar. Então, é dessa forma. Licenciatura, terremoto, as duas mãos espalmadas, terremoto, enchente, o sinal de água, energia elétrica, configuração de mãos é Y, energia elétrica. Êxodo rural, nós vamos ter 3 sinalizações. Primeiro, de sertão, com a mão em X, ó, a configuração, sertão. Em sequência, as pessoas saindo, é só contextualizando, pessoal, para cidade, que é o sinal de cidade. Então, nós vamos ter essa configuração. Tudo isso para contextualizar um único sinal, pessoal. Vocês terem a noção de como é complexo, né? A aprendizagem para esse estudante. Linha do Equador, você vai fazer sinal, ó, do planeta, do mundo. Linha do Equador. Cidade, eu acabei de fazer. Bairro. Bairro. Meio ambiente. População, a configuração de mãos em P, movimento circular. Tornado, com indicador. Tsunami, o sinal de água. Vulcão. Vulcão. América, as duas mãos, né? Planeta, que é o mesmo de universo, o mesmo de planeta Terra, planeta. Água. Mar, mesmo sinal de água com as ondas. América do Sul. América, ó, as duas mãos espalmadas. Quando vai fazer América do Sul, ó, você fecha essa aqui de cima. A América do Norte, você fecha a mãozinha de baixo, tá? E a América Central, você fecha as duas mãos. Oceano, o ozinho e as ondas. Norte, sul, leste, oeste. Mapa, uma mão, ó, que essa é a mão de apoio, ela vai ficar com a palma da mão para cima. A outra mão dessa forma, como se você estivesse, eu vou fazer assim, estivesse desenhando, tá? Um mapa. País, configuração de mãos a letra P, e tem esse toque. Ele parece muito com praça. A diferença é que um tem o toque e o outro não tem esse toque. Regiões, você vai imaginar aqui, nesse espaço neutro, o mapa do Brasil, e aí sim a localização das regiões. Clima, a mão espalmada, só que o que é que vai ficar na frente? O torso. Movimento circular. Sol, olha a expressão. Sol. Chuva. Nuvem. Vento. As duas mãos com a configuração de mãos em V, ó, uma vai passando pela outra e você vai inflar aqui, ó, a bochecha. Vento e relevo.
e os sinais de vários, tá? Então, aqui são apenas alguns sinais, né? Lógico que tem mais sinais, né? Então, assim, quando vocês tiverem a disciplina de Libras, o professor, né, pode estar buscando fazer esse ensinamento com relação aos sinais da geografia, né, para facilitar, né, que futuramente essa comunicação, esse ensino para esse estudante surdo, né, e para vocês também nessa questão da aprendizagem dos sinais de geografia, tá? Pode passar. Então, agora a professora Giovana, ela vai dar continuidade, né, com relação à formação, como é que está acontecendo, como é que está sendo desenvolvida as formações para esses profissionais, para esses professores, né, da Secretaria Municipal de Teresina. Então, eu passo a palavra para ela e depois retorno para nosso bate-papo, nosso questionamento. Prontinho, boa tarde. Eu vou só me apresentar novamente, rapidinho, porque pode ter chegado, né, pessoas novas aí na nossa live. Então, eu sou professora Giovanni Alves, sou professora da Rede Municipal de Teresina, atuo há mais ou menos 14 anos, sou professora também da Rede Municipal de Chimon, aí estou atuando em torno de 10 anos. Atualmente, eu estou na coordenação de Ciências Humanas, na Rede Municipal de Teresina, com a formação de professores e também como formadora de professores de geografia. Nossa equipe é composta por 5 professores, 3 professores de história e 2 professores de geografia. Então, assim, para a gente contextualizar, para que vocês entendam, a formação de geografia, ela iniciou no ano de 2023. Antes disso, a rede municipal de Teresina ela não ofertava formação para professores de geografia. Então, assim, é um período que a gente considera ruim para a geografia, para nós, enquanto professores, que não tinha esse espaço no centro de formação, e ainda mais para os professores dos anos iniciais, onde eles trabalhavam somente português e matemática na rede. Então, imagine, até 2022, português e matemática era o foco, letramento, certo? E aí, quando a gente iniciou esse trabalho em 2023, que a gente foi convidado, então nós fizemos uma avaliação diagnóstica e vimos que os nossos alunos da rede, eles estavam totalmente, né, sem saber nada sobre geografia. Isso a gente conseguiu comprovar através da avaliação diagnóstica. Então, a geografia nasceu, digamos assim, no centro de formação, né, fazendo parte da política de formação do CEFOR, da SEMEC, a partir de 2023, e esse ano vamos completar 2 anos. No ano de 2023, nós tivemos como ano foco o 4º ano, para anos iniciais, aliás, desculpa, 5º ano, e para os anos finais tivemos o 9º ano. Era ano de SAEB, ano de IDEB, então, assim, foram essas turmas que a gente focou no ano de 2023. Atualmente, nós estamos com a turma do 4º ano, para anos iniciais, e a turminha de 6º e também a turminha de 8º ano nos anos finais. Então, observem que nós não conseguimos ofertar formação para professores de toda a rede, né, de todos os anos, na verdade, por conta da logística, do espaço físico e também da própria política da rede municipal. Mas para nós já é um grande avanço termos, né, como colaborar, principalmente com os professores da formação inicial, aliás, dos anos iniciais, onde eles são professores formados em pedagogia e eles ministram geografia nos anos iniciais, mas eles precisam, né, desse trabalho formativo de especialistas, no caso, nós, professores de geografia, estamos lá, auxiliando um trabalho bem sistematizado, orientado, e isso tem contribuído bastante para os melhores índices da nossa rede. E o nosso público, nos anos iniciais, nós temos aí uma frequência de mais ou menos 70 professores, com o número máximo que nós conseguimos atender das nossas formações. Então, 70 professores que atendem aí o público esse ano do 4º ano. E nos anos finais, 6º e o 8º ano,
mais ou menos frequentam a nossa formação, ela está trabalhando também com uma questão de conquistar esse professor para vir para esse centro de formação, porque até 2 anos atrás eles não tinham, né? Nosso professor, então eles vão frequentar no horário pedagógico dele, então ele tem que sair da casa dele, no horário pedagógico, ir para o centro. Esse encontro, ele acontece mensalmente, nós temos esse encontro mensalmente, tanto para os professores dos anos iniciais, para também os anos finais. E aí nós temos 10 encontros durante o ano para todos esses professores, são 10 encontros distribuídos durante o ano letivo. A nossa temática da nossa formação de geografia é geografia em sala de aula, práticas e reflexões. Então, a tônica da nossa formação é socializar, né, práticas exitosas. Então, os nossos professores, eles vão para o centro de formação mensalmente e a gente está sempre socializando as nossas práticas. E a partir daí, professores, eles se sentem, né, motivados e eles pegam ideias de outros professores, metodologias que eles estão aplicando, que estão dando certo. Então, esse é mais ou menos o foco da nossa formação. Mas também, o nosso plano de ensino, ele está pautado em cima de um currículo, que é o currículo de Teresina. Eu acredito que vocês que trabalham na rede municipal, que é alguém que está aqui na nossa live, deva conhecer o currículo. Ele foi elaborado logo após a BNCC surgiu em 2018, né? No total, final, e o nosso currículo ele foi elaborado logo depois, no ano de 2019. Então, o nosso currículo é o que vai orientar o plano de ensino da geografia na rede municipal. E esse plano, aliás, a partir desse currículo, a gente elabora um plano chamado plano referencial, onde ele vai orientar os 4 bimestres da rede. Esse plano ele vai ser construído por nós, né, os professores da área de ciências humanas, e a gente vai conseguir contemplar desde o primeiro ano do ensino fundamental menor até o 9º ano. Então, todas as habilidades que serão trabalhadas pelos professores de geografia na rede consta lá nesse plano referencial. E a partir desse plano referencial, a rede ela também vai elaborar a matriz de referência, que são as nossas provas externas. Então, a rede ela trabalha com 2 tipos de provas. A prova de rede, que são para essas turmas focas, que um dos professores vão para o centro de formação e a gente trabalha essas habilidades que são, ao longo do bimestre, ensinadas aos nossos alunos, e também os simulados. Já os simulados, essas turmas focas elas fazem 4 simulados ao longo do ano e 4 provas de rede. E o simulado ele é feito com base nas habilidades da matriz SAEB. Observe que a geografia, ciências da natureza, história, ele ainda é cobrado no SAEB de forma amostral. Então, o MEC ele faz a seleção aleatória das escolas, então a rede ela prepara todas as escolas com esses anos focos, né, através desse simulado, através dessas matrizes referenciais, mas nós não sabemos ao certo quais são as escolas que serão selecionadas e por isso que ele é feito em nível de rede. Então, outra tônica da nossa formação, que nós também focamos muito, é a questão da análise de dados. Então, todas as avaliações que a gente aplica nas escolas, dentro das nossas formações, a gente pega esses resultados, essas avaliações, e nós fazemos uma análise para saber quais habilidades que os alunos conseguiram consolidar, quais são as habilidades que eles ainda não conseguiram consolidar. Precisamos fazer a retomada de algumas habilidades, a gente faz a retomada, a gente traça estratégia para fazer a recuperação. Então, o foco da nossa formação é nas práticas exitosas e também no análise de dados dessas avaliações. E outro ganho importante que a gente tem no centro de formação, com a formação de geografia, é a avaliação do nosso próprio percurso formativo. Lá nós chamamos a nossa formação de percurso formativo de geografia. E aí a gente sempre está colocando para os professores
fazerem feedback, eles podem fazer através do Google Forms, eles fazem oralmente, eles fazem através de identificação, até a gente coloca como sugestão, né, de instrumentos avaliativos que eles podem estar fazendo também em sala de aula. E a gente sempre pega esse feedback, essa avaliação, para a gente melhorar e aperfeiçoar a nossa formação. E aí vocês podem estar perguntando, e aí onde é que entra a inclusão do aluno surdo dentro do processo? E aí, quando a Elaine nos convidou para a gente estar trazendo aqui a experiência da formação de geografia da Rede Municipal de Teresina, na verdade foi uma provocação. E aí, quando a gente vai colocando no papel o que a gente está fazendo, o que a gente deixa de fazer, então, percebam que nós ainda estamos construindo dentro do espaço a formação de geografia. Então, tudo é muito novo. Mas nós temos, sim, algumas orientações para a inclusão dos alunos com surdez. Os professores que frequentam a nossa formação, nós sabemos que existem mais professores, mas que não estão frequentando, mas até agora nós não temos nenhum professor com aluno surdo, né, que chegou com essa demanda. Mas não é por esse motivo que a formação ela não vai ofertar, né, dentro desse espaço, pautas que vão contemplar o aluno com surdez. Então, nós temos aqui, durante esses 2 anos que a gente está construindo essa formação de geografia, nós já fizemos oficinas que trabalham com a questão do mapa conceitual, né, aprendizagem significativa através de mapa conceitual, inclusive fazendo parceria com professores mestrandos do próprio programa da Universidade Federal, de gamificação, história em quadrinhos, método Fritos 66, um professor também levou para a gente essa proposta, mapa tátil, que já vai contemplar o aluno com baixa visão ou com cegueira, e também a gente ofertou agora recentemente a elaboração de itens para a prova utilizando as habilidades do nosso currículo, porque o nosso professor de geografia, antes da nossa formação, eles trabalhavam apenas com o livro, eles não tinham essa conexão da habilidade. Então, era abrir o livro didático e transmitir o conteúdo, ensinar. E agora a gente está aprendendo a trabalhar com as habilidades, porque nós temos um currículo, nós precisamos seguir esse currículo. E nesses últimos tempos também, nós tivemos uma parceria muito importante com o professor Sérgio Adas, né, que é o escritor do livro que foi adotado pela rede municipal, que é a Expedições Geográficas. Eu acredito que muitos professores já devem ter trabalhado com esse material didático. Então, o professor Sérgio Aras, juntamente com o Melen Aras, ele participou de uma live com nossos professores, e ele colocou como foi produzido todo esse material, e foi uma troca de experiência muito importante, visto que nós temos 4 anos para trabalhar com esse material, porque o PNLD, né, tem a duração de 4 anos dentro das redes de ensino. E foi um momento, como eu já havia falado, muito importante. O Centro de Formação também, através da formação de Geografia, na verdade, através de Ciências Humanas, a gente ofertou no ano de 2023 o primeiro seminário de Ciências Humanas. Trabalhamos a questão da BNCC, e também os professores foram convidados, levaram também relatos de experiências exitosas. Em 2024, nós tínhamos também organizado o 2º seminário de Ciências Humanas, mas infelizmente, por questões financeiras e também a mudança de transição de governo, não vai ser viável, mas fica aí uma ideia para já 2025. E, para além do espaço físico do CEFOR, nós também fazemos visitações externas. No final do ano de 2023, nós levamos nossos professores, eles visitaram o Museu de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Federal do Piauí. Então, foi um momento onde os professores tiveram formação e eles depois puderam levar seus alunos, porque nosso foco é esse, nós formamos o professor, os professores pegam essas ideias, levam para suas salas de aula e depois eles vão, né, também compartilhar com seus alunos. E muitos professores depois postaram as visitas e foi muito interessante. E recentemente, no meio do ano, a gente fez uma visita ao Centro de Educação Ambiental do Estado do Piauí, que fica ali próximo a Cuticabana,
na sala de monitoramento de previsão de eventos climáticos. Observe que nós, aí nessa foto, né, onde tem assim, a oficina de mapa conceitual, que foi uma das oficinas que a gente ofereceu já nesse ano de 2024. Se vocês quiserem estar passando o slide para os professores observarem, ó, aqui foi a socialização de atividades exitosas nas escolas, né? Os professores eles iam compartilhando os projetos que eles colocaram em ação, né? E isso motivou outros professores, projetos simples, execuíveis, e aí depois a gente fez a premiação, porque foi de livre espontânea vontade, né? A apresentação desses professores, e aí pode passar o próximo slide. Aí foi a visitação, né, ao Centro de Educação Ambiental, observem os professores, né, esse daí foi um momento também de muita aprendizagem, a gente visualizou aí as imagens do satélite em tempo real, então os professores ficaram bem mesmo, ficaram eufóricos, querendo levar logo os alunos, porque é uma mistura, um misto de tecnologia com vontade de aprender mais sobre a questão climática, então foi muito interessante. E pode continuar, acho que tem outro slide aí, outras fotos. Aí foi a visita ao Museu de Arqueologia e Paleontologia. A gente levou tanto os professores dos anos iniciais como finais. Os professores ficaram também muito empolgados e depois levaram seus alunos aí nesse museu, muito importante. E aí, gente, falando um pouco sobre a questão dos alunos com deficiência da rede municipal. Eu fiz uma consulta junto à coordenação e ela nos informou alguns dados, né? Nós temos atualmente na rede 5.169 alunos com deficiências, que são atendidos, né, com deficiência. Desses 5.000, nós temos 2.759 autistas, que também fazem parte dessa política pública. E alunos com surdez, na rede, nós temos aqui em torno de 40 alunos surdos. É importante lembrar e focar também que a rede ela oferece intérprete para todos os alunos surdos da rede, nós temos esse acompanhamento, mas tem a questão do próprio aluno ele não saber a língua, né? Ele não dominar a língua de sinais. Então, esse é um dos gargalos que a rede encontra. Em relação à inclusão dos nossos alunos surdos, como eu já falei no início da minha fala, nenhum professor levou para nós essa demanda de que tenha aluno surdo participando das suas salas de aula. Mas a rede municipal de Teresina, ela conta, sim, com cursos livres, né? Existe uma coordenação de educação especial inclusiva, onde ela oferta cursos livres com essas temáticas que eu vou citar aqui para vocês. Adaptação de atividades, técnicas de acessibilidade para alunos com deficiência, eles trabalham a própria legislação e o conhecimento das deficiências, autismo, cegueira, a questão do aluno surdo, e eles ofertam também Libras, desde Libras básico até o intermediário e o avançado. Inclusive, vocês que estão assistindo a live, tiverem interesse, a rede está sempre lançando edital, todo início de ano e meio de ano ela lança edital, e ela oferta Libras para professores da educação básica, enfim, para os interessados em comunidade em geral. E para concluir a minha fala, eu vou citar aqui os pontos positivos da nossa formação que eu consigo, né, observar. Eu quero estar aqui socializando com vocês. O primeiro é que os alunos dos anos iniciais, eles estão aprendendo geografia, né, agora, visto que o programa de ensino contemplava somente português e matemática. Então, lá no início eu disse, né? Então, isso foi um grande ganho. Os nossos alunos, de primeiro até o quinto ano, infelizmente, até 2022, eles não tinham no programa de ensino a disciplina de geografia. Então, isso era muito desafiador para o professor de sexto, de sétimo, oitavo ano, quando ele pegava esse aluno cru, sem nenhuma noção da disciplina de geografia. Os professores com formação em pedagogia, que estão lotados nos anos iniciais, eles estão tendo formação, né, com especialistas, no caso, professores de geografia, professores de história, que eu falo também de ciências humanas como em geral, e isso tem impactado nos resultados das nossas avaliações.
né? Então, nós temos avaliações e elas estão se confirmando que esses alunos eles estão aprendendo, eles estão avançando, eles estão consolidando as habilidades do nosso currículo. Então, isso é muito importante a gente destacar. E dizer que a formação de geografia é um trabalho orientado, é um trabalho sistematizado, e nós temos avaliações para estar medindo aí todo esse processo. Então, isso é muito importante. E, para além dessa avaliação que está medindo esse processo, o nosso foco nessa análise de resultado, traçando estratégias para a recuperação das habilidades que não foram aprendidas, que não são aprendidas pelos nossos alunos da rede. Então, eu considero esses como grandes pontos positivos para a formação de geografia e também de história, digamos assim. E os nossos desafios, muito, mas assim, o que mais nós podemos colocar aqui como urgente, que precisa ser sanado, é que nós recebemos alunos com deficiência, não só alunos surdos, e para além da inclusão desse aluno, nós temos também alunos deficientes que não estão alfabetizados. Então, isso aumenta ainda mais o nosso trabalho, o nosso pensamento, as nossas estratégias para estar fazendo a inclusão e a alfabetização, porque nós somos professores especialistas. Imagine você se deparar com um aluno que ele tem a deficiência, ele precisa ser incluído na aula de geografia, mas ele ainda não sabe nem ler e nem escrever, porque esse aluno ele foi passando ano após ano, e ele uma hora vai chegar na nossa sala de aula. Então, eu considero esse como nosso maior desafio. Inclusive, a rede, em 2024, esse ano, está ofertando a recomposição das aprendizagens, ainda, né, um programa ainda voltado lá para o tempo da pandemia, onde esses alunos ficaram sem assistir aula, e esses alunos com deficiências, eles foram contemplados, né, que não acontecia há muito tempo atrás, desses alunos serem até excluídos de avaliações externas, no caso das avaliações do SAEP. E que agora, com a recomposição das aprendizagens, eles também foram incluídos no programa. Então, já considero isso um grande avanço. E eu quero agradecer, termino aqui a minha fala e coloco à disposição para as interrogações. Parabéns, professora Giovana, pela exposição, né? Pedir também para a Elaine puder voltar para a sala. Pronto, tá ótimo. Então, agradecer mais uma vez, né, a professora Elaine, a professora Giovanni. Então, é importante não só, né, ter o conhecimento de como trabalhar com práticas inclusivas, mas principalmente, como a professora Giovanni colocou, ter essa preocupação e a consciência de que nós temos que buscar esse conhecimento, né? Então, especialmente se essa formação ela não chegou durante o período da graduação, que ela possa chegar a partir de cursos específicos, a partir de uma pós-graduação, né? Eu estava analisando o currículo da Elaine, por exemplo, né, professora Giovanni, ou seja, são várias especializações para dar conta de uma realidade, como a professora Giovanni colocou, que ela está presente nas nossas escolas, os alunos com deficiência eles estão chegando cada vez em maior quantidade, e isso é muito bom, porque antigamente eles ficavam no espaço das suas casas, muitas vezes sem ter acesso à educação, e agora eles estão tendo essa oportunidade, como o professor Elaine coloca, tem um conjunto de legislações que foram sendo aprovadas e mostrando a obrigatoriedade desse ensino também para alunos com deficiência, né? As escolas elas têm que se equipar com infraestrutura, com profissionais adequados, mas nós percebemos a partir de um conjunto de estudos e das falas de profissionais que estão no dia a dia em contato com esses alunos, e a professora Giovana termina a sua fala falando sobre a questão das dificuldades, né, que é uma realidade que está presente na sala de aula, mas ainda temos muitos profissionais que não estão preparados para lidar com essa situação. Então, quando eu e o professor André Escabelo pensamos nesse curso, é para também trazer essas reflexões, para analisar que, em determinado momento, por exemplo, a Libras, ela passa a ser obrigatória em 2015. Então, você vê a lacuna, né, esse tempo todo em que essa disciplina era obrigatória. Mesmo ela sendo obrigatória desde 2015, nós temos
também uma questão bem difícil, porque é uma disciplina de 60 horas. Então, ela não vai dar conta, né, de trazer muitos aspectos. A professora Elaine trouxe, né, um curso de informações, mas tudo muito rápido. Não dá para você, num curso, né, de algumas horas, aprender tudo que é necessário. Pelo contrário, né, mostra, na verdade, a necessidade de buscar esse aprendizado, né, como vocês fizeram, buscando várias especializações, e mesmo assim, né, a professora Elaine fez mestrado também, continuando discutindo a temática, doutorado, e ainda, com certeza, ela ainda fica pensando o que eu posso aprender mais. Né? Exatamente porque os desafios eles vão aparecendo a todo momento, e isso, obviamente, deve ser uma preocupação nossa. Por mais que a gente saiba, né, tem todo um debate diante dessa questão que o professor, muitas vezes, não tem esse tempo para fazer essa formação continuada. Muitas vezes, né, como o Giovanni falou, o município ele já tem ofertado esses cursos, mas é muito, muito recente. E antes desse período, né, como é que os professores faziam? Alguns conseguiam, né, fazer, vamos dizer assim, vários ajustes no seu tempo para conseguir cursar uma pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, mas sabemos das dificuldades, inclusive até para liberar esse professor para a formação. Nós acompanhamos vários professores aqui no mestrado em Geografia, né, que, vamos dizer assim, fazem todo um jogo de cintura para conseguir fazer o mestrado, porque a sua instituição não liberou. Algumas liberam, mas com um conjunto, né, de, vamos dizer assim, de burocracias para liberar esse professor. Mas, felizmente, alguns conseguem liberação e conseguem iniciar o mestrado, o doutorado e concluir. Então, isso tudo realmente tem que ser analisado, tem que ser pensado. Os gestores também têm que ser mais sensíveis nesse sentido, né, de ver que essa formação é necessária, esses professores, e cursos como o que você falou, tem que ser ampliados. Né? Você fala do atendimento dos professores de geografia para os anos iniciais, né, e para os anos finais, né? E até se você respondesse como é que está a Secretaria Municipal tem se articulado para isso, já tem esse curso também? Eu não consegui entender na sua fala se também tem atendido os professores dos anos finais. Mas antes disso, eu não estou conseguindo escutar. Estão me escutando? Está, Elaine? Tá? Será Pronto, que... sim. Agora sim. Tem momentos que dá uma travada, acho que é a internet. Então, tem alguns questionamentos, né, aqui no grupo, e até falo, às vezes eles ficam tão tímidos. Então, gente, fiquem à vontade para participar. É importante também escutá-los, né, para entender um pouco da realidade de vocês. Né? Então, deixa eu só localizar aqui o questionamento que eu acho que é importante trazer. Por exemplo, nós temos aqui o Tábio, acho que pronuncia assim. A inclusão da disciplina de Libras como disciplina obrigatória, sem dúvida, é um grande marco para a formação de professores com conhecimento das singularidades e linguística dos alunos surdos e com metodologia que contemple sua singularidade. Aí ele complementa: para entendermos nossos alunos surdos, precisamos, sem dúvida, entender essas filosofias, pois a evolução da língua, cultura, identidade e interação social tem reflexos nos mais de 100 anos de proibição. Não estou ouvindo, professora. Está escutando agora? Agora sim. Eu acho que está dando, acho que deve ser a internet. Não sei se você estava acompanhando o chat, Elaine, aí na descrição. Então, Tábio fala sobre essa importância, né? Quando a disciplina de Libras passa a ser obrigatória, ela é considerada como um marco, né? Exatamente pela necessidade, né, de se ter conhecimento sobre as singularidades linguísticas dos alunos que são surdos, né? De metodologias que são singulares também, próprias para atendimento aos alunos surdos, né? E também a entender as filosofias, né, que você trata também, pois a evolução da língua, cultura, identidade e interações sociais tem reflexos nos mais de 100 anos de proibição, né? Então essa importância efetivamente, então foi um marco, mas
algo muito, vamos dizer assim, recente. Então, e apesar de ser recente, né, então já se passaram, né, 9 anos daquele momento que foi o limite, né, para que as instituições de ensino superior implementassem a disciplina Libras como obrigatória, mas muitos cursos, né, por exemplo, nas licenciaturas são obrigatórias, mas os cursos de bacharelado não são obrigatórias, né? Pelo menos assim, o conhecimento que eu tenho é que muitos cursos têm a disciplina de Libras mais como optativa, né? E também os cursos de bacharelado, eles vão ter contato com as pessoas surdas. Então, eu não entendo por que também não estabelece como algo obrigatório. Né? Então, e aí a Tábua complementa, né? Para pessoas ouvintes é difícil compreender a geografia. E para os surdos que ainda falta uma gama de sinais específicos que correlacionam com essa ciência, né? Então, mais complicado ainda, né? Então, são questões que a Tábua colocou que nos fazem refletir, né? Sobre realmente não só tornar obrigatória a disciplina, mas que as universidades, que as instituições de ensino, não só as instituições de ensino, né? Todas as instituições percebam da importância de se conhecer, né, a Libras e principalmente, né, a língua dos sinais, para que o atendimento, seja dos estudantes do ensino, na escola básica, no ensino superior, ele ocorra, né, da melhor forma possível e não ficarmos presos, né, em alguns momentos, né, a um profissional para trabalhar, porque nem sempre tem, nós sabemos, né, vocês que, né, a Elaine trabalhou muito tempo na escola básica, não melhor, na rede pública, agora está na federal, né, mas trabalhou, né, na rede municipal, estadual, e a professora Giovanni também sabe que é muito complicado, né, por mais que já tenham intérpretes, mas muitas instituições ou têm e não têm quantidade suficiente, ou não tem esse profissional, então dificulta muito a vida do estudante, né, e do professor, consequentemente. Na verdade, só complementando, né, a importância, né, dessa língua, né, já se tem o reconhecimento dela através da legislação, mas interessante é que ela fosse, né, difundida em todas as categorias da nossa sociedade, né, e pensar sempre nessa questão, antes de qualquer estratégia, pensar na questão subjetiva desse estudante, né, ter o conhecimento dessa identidade, respeitar as especificidades dele e, em sequência, proporcionar, né, uma maior acessibilidade para ele. Então, ainda, infelizmente, não temos 100%, né, da praticidade dessas legislações, mas estamos tentando caminhar para isso, né? Quando se tem as formações, quando se tem cursos, né, e buscar também, nós enquanto ouvintes, buscar, né. Então, como você bem disse, né, somente a disciplina de Libras, ela não é suficiente, né, para uma fluência, para uma aprendizagem dos sinais, né? Então, é preciso ter o contato, é preciso ter todo um aprofundamento, assim como qualquer outra língua. Professora Giovanni, fique à vontade para complementar, e se você tiver essa informação que eu havia feito. Sim, sobre a questão do curso de Libras. A rede, ela oferta para todos os professores, anos iniciais, anos finais e comunidade em geral. Então, é lançado um edital, né, início do ano, a cada 6 meses. E qualquer pessoa que quiser se inscrever, e principalmente o foco é o professor da rede, mas também é aberto para a comunidade em geral. Então, ela oferta sim. Onde funciona esse curso? É presencial, é online? Esse curso ele é 100% presencial, ele funciona no centro de formação mesmo, no centro de professor Odilon Nunes, aqui no Marquês. Então, é 120 horas, se eu não estou enganada, mas 120 horas, o último que eu fiz foi o intermediário, eu estou aqui avançando. E ele é gratuito? É gratuito, 100% gratuito. E normalmente quantas... encontro por semana. É um encontro por semana, 4 horas diária. Quantas vagas são ofertadas por edital? Agora, eles são mais ativos em relação à questão de
pessoas interessadas. Eles fazem, né? Agora existe até uma banca para ver o nível, né, de compreensão que você já tem da língua de sinais. Eles estão fazendo agora uma banca, mas assim, para iniciar, o número de vagas é maior. Quando você passa do iniciante para o intermediário, já vai diminuindo mais, porque você tem que passar pela banca e para o avançado também. Então, mas é em torno de 35 vagas, mais ou menos, que são ofertadas. Excelente. A Maria de Socorro, né, também está colocando, né, que trabalhar com habilidades dos alunos é muito importante, né, e a partir tem que ter essa formação para poder saber trabalhar com as habilidades dos alunos. E a Lidiane Rodrigues coloca que essas aulas estão mostrando como precisamos nos atualizar e especializar na parte da inclusão para a educação. Né? Então, desde quando pensamos, né, nós já estamos na 11ª edição, né, então já há mais de 5 anos, a professora Andréia trouxe essa ideia, a professora Andréia Escabelo, e percebemos que o momento era esse, né? Então, já que tínhamos que trabalhar no formato de live e agora continuando nesse formato, né, nós temos aí participantes de várias partes do Brasil, né? E ficamos muito felizes quando os participantes colocam no chat, né, de qual cidade estão participando, mostrando que estamos no caminho certo. Né? Ainda precisamos avançar aqui na Universidade Federal do Piauí, mas também a colaboração de profissionais de várias instituições mostra também que, juntando forças, né, que nós vamos conseguir superar muitos desses obstáculos. É muito difícil, é muito complicado, precisamos do apoio institucional. Muitas vezes ele não chega na quantidade, na qualidade que precisa, mas eu acho que estamos no caminho certo de buscar essa formação, buscar esse aprendizado. Quando a professora Giovana traz essa dica preciosíssima, né, de que existem cursos gratuitos, né, isso ajuda muito a ver caminhos, novos caminhos para realizar nessa formação continuada. Então, agradecemos muito a professora Giovana, a professora Elaine, né, por trazer informações preciosíssimas, né, e uma discussão que, com certeza, deve ser ampliada, né, e, claro, que possa servir para o dia a dia da sala de aula. Então, nós temos também a participação aqui do Tábio, mais uma vez, parabenizando as professoras. Também precisamos repensar o papel da disciplina de Libras na formação docente, ao qual fica o ensino dos léxicos em detrimento do ensino de metodologias para surdos. Né? Então, né, como é que essa disciplina está sendo ofertada também é uma questão que o Tábio faz aqui. Então, o Tábio é de Jataí, Goiás, né? Que bom, Tábio, você está aqui presente conosco. E a Yara complementa, né? Precisa ampliar essas formações, elas são muito importantes, especialmente, né, não só para os professores, mas para os professores se torna um desafio maior, porque na sala de aula nós nos deparamos não só com alunos surdos, com deficiência visual, com outras deficiências, né? Então, tudo isso vai somando a um conjunto de outros desafios. E aí essa formação ela vem para minimizar um pouco de questões relacionadas a esse público tão diversificado e o professor tendo que lidar com ele muitas vezes sem, no primeiro momento, tendo a formação inicial. Então, queria só lembrar para os participantes que o link da frequência já está disponível e aí reforçar uma informação que eu coloquei no início da live. Então, esse curso ele é organizado no total de 10 lives. Então, o curso total tem 40 horas. Para você ter direito ao certificado de 40 horas, vocês têm que enviar, no mínimo, 8 relatórios das 10 lives. Nós temos também algumas lives que são lives que colocamos extras, gravadas, que trazem discussão importante, mas vocês precisam enviar pelo menos 8 lives. Então, todo final de curso, todas as segundas-feiras, no final da tarde, a partir das 17h30, colocamos o link da frequência. Lá no final da frequência, você tem uma abazinha que é o relatório. Esse relatório é um resumo das lives. No caso, aqui nós temos a maioria das lives são 2 momentos, né? Então, esse aqui é a segunda parte, mas o relatório tem que constar informações da primeira e da segunda live. Então, fiquem atentos em relação a isso, para que vocês, né, não... quem tem interesse, claro, em receber o certificado, lembrando que as lives estão, né, ficando salvas
no YouTube do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Geografia da UFP, que é o NUPEC UFP, né? Atualmente coordenação do professor Armstrong e da professora Mugiane Portela. Então, é importante também que vocês possam também depois ver lives antigas, que tem outras temáticas. Algumas lives nós temos mantido nas edições seguintes, outras não. Então, também, se vocês quiserem aí verificar outras temáticas de outras edições, fiquem à vontade. E antes de passar a palavra para as professoras concluírem a sua fala, eu queria só fazer o convite para vocês para participarem da live 3, que é no dia 2 de dezembro. O título, né, a primeira parte da live vai ser com a professora doutoranda Thaís Costa Medeiros, que atualmente está fazendo doutorado lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas ela é egressa aqui da UF, do PPGG UFP. Ela vai falar sobre a história dos materiais didáticos táteis no ensino de geografia. E também vamos ter a participação da professora mestra Catiúcia Albuquerque de Moura também, que é egressa aqui do PPGG UFP. Atualmente ela trabalha na SEDUC Piauí, na CEMED de Castelo do Piauí também, no IFMA e também no PAFO da UFP. Ela vai falar sobre a construção de ferramentas pedagógicas para uma educação geográfica inclusiva. Então, já fica o convite para vocês. Então, anotem na agenda, né? Não percam, porque realmente vai ser uma discussão muito importante com as duas professoras, professora Thaís e professora Catiúcia, né? Então, só para concluir aqui, nós temos também a participação do Wallace, parabenizando, né, as professoras, colocando que foi muito enriquecedor essa live de hoje, tá bom? Então, passo a palavra para a professora Elaine para fazer suas considerações, finalizando a sua participação nessa live de hoje. Quero só agradecer, né, o convite novamente da professora Bastira, a Giovanni por estar em parceria junto comigo, né, nesse desafio, aos monitores também pelo apoio, né, toda a coordenação do curso pelo NUPEC também, e é de extrema importância cursos dessa natureza, né, até como uma forma de aprofundar nossos conhecimentos, né, de troca de experiências. Então, só tenho a agradecer e espero que vocês tenham gostado da live, né, que tenham despertado o interesse, né, por essa língua que é tão linda, tão apaixonante também. Obrigada, professora Elaine, professora Giovanni. Agradecer a todos, principalmente a professora Elaine, doutora Elaine, professora Bastira, pelo convite, viu, Elaine, pela provocação. Dizer que o Centro de Formação, através da formação de geografia, está de portas abertas, né? Estamos lá em parceria com alguns professores que queiram mostrar seus projetos, socializar com os nossos professores, serão bem-vindos. E dizer que estamos gratos pelo convite e desejar uma boa noite a todos. Obrigada, professora Giovanni. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez, né, a parceria do professor André Escabelo, professor Pedro Vitor, Matos também aqui realizando estágio de docência e nos ajudando aqui no apoio. Os monitores, né, hoje especialmente Priscila também, que está estamos torcendo muito, né? Ela está no processo seletivo do mestrado em geografia, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Porque precisamos, né, também dos nossos egressos, né, dos mestrandos, esse apoio na realização das lives, não só nos bastidores, mas também ajudando na mediação, ajudando também ministrando também oficinas. Então, né, com certeza o nosso curso ele é bastante enriquecido. E, claro, né, essa parceria com outras instituições, Secretaria Municipal de Educação, Instituto Federal também, tem vários profissionais, alguns egressos da casa, como a professora Elaine, então nós ficamos muito felizes. E a parceria só ampliando, né, Elaine? Começando aí o pós-doutorado esse ano, então ficamos muito felizes de mais uma vez contar com vocês, né? Eu e o professor André agradecemos bastante e desejamos a todos uma boa noite. Né? Lembrando mais uma vez, né? Não esqueçam de enviar a frequência e na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas, esperamos contar com a participação de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.